de repente ligada às bets, a bomba de hoje, né? Assinada pelo Rodrigo Matos, pelo Thiago e pelo Igor. Eu queria que você explicasse, Rodrigo, do que se trata, o que acontece com o Luiz Henrique. Vamos lá. Bom, esse caso da suspeita em relação ao Paquetá e ao Luiz Henrique existe desde o ano passado e surgiu com uma investigação da Premier League relacionada ao Paquetá. E tinham 4 jogos do Paquetá e um jogo do Luiz Henrique que havia suspeita de aposta casada. Como que tem essa suspeita? A Bet, inicialmente, que era a Betway, avisa que tem um volume de aposta suspeito. Isso aí vai para uma investigação, tem uma empresa que investiga e ela constatou ali que tinha um monte de apostas, excesso de apostas, volume de apostas excessivo nessa aposta casada de cartão do Luiz Henrique e do Paquetá. Isso é o que se sabia que está correndo na Premier League esse tempo todo e que o Paquetá já foi acusado, mas ainda não foi julgado, né? Ele tem as acusações em termos de forçar cartão amarelo para favorecer apostas. O Luiz Henrique não foi investigado, ou foi investigado de uma forma bem tênue pela Real Federação Espanhola, e aí isso tem a ver com a própria natureza das duas federações, uma é preocupada aí com essa questão e a outra não demonstra muita preocupação. Podemos constatar isso com a própria apuração que a gente fez. E aí o caso do Luiz Henrique foi arquivado e ele foi considerado, não aconteceu nada aqui, está liberado. Tanto que o Botafogo se baseia nisso para ter contratado e foi a defesa que o Botafogo fez agora. Nós descobrimos que o Luiz Henrique recebeu 2 Pix em janeiro e fevereiro de 2023 do tio e do primo do Paquetá. Nós temos os Pix, a imagem dos Pix. Ele bateu na conta do Luiz Henrique, não foi de terceiros, tem o e-mail do Luiz Henrique lá, tudo. E esses Pix foram pagos logo depois de 2 jogos do Luiz Henrique do Campeonato Espanhol, que ele recebeu o cartão amarelo, nos 2. Um deles, ele jogou só 11 minutos e foi lá e deu uma entrada mais dura e recebeu o cartão. O tio e o sobrinho chama Bruno Tolentino e Ian Tolentino. Um Pix é de 10 mil reais, outro é de 40 mil reais. O Bruno Tolentino, que a gente entrevistou. Um é de 30, outro é de 10. Um é de 30 e outro é de 10. O primeiro é de 10, o segundo é de 30 mil. Sim. Afirma que foi para pagar uma dívida. Não tem nada a ver com a aposta, foi para pagar uma dívida. Que o Pix dele não dava para pagar os 40 mil. Só que o Pix do filho dele foi primeiro do que o dele, né? O Luiz Henrique não deu explicação nenhuma. A gente perguntou para ele, perguntou para o Botafogo, explicações eles não deram nenhuma para esses depósitos. Eles vieram com esse discurso aí de que o O é malvadão e tal. Enfim, esse negócio de tentar jogar a culpa em quem está publicando. Dar informações sobre os depósitos, eles não deram nenhuma. E aí você tem esses depósitos, são 2 jogadores da seleção brasileira, sendo que um deles recebeu 2 depósitos. E esse primo e esse tio do Paquetá apostaram em jogos do Luiz Henrique, assumidamente. Os 2, o tio falou que apostou mesmo, em outro jogo do Villarreal, e ele está na investigação da Federação Inglesa como um dos apostadores suspeitos. Os 2. Ele alega que ele ganhou dinheiro com o Luiz Henrique por pura sorte, o tio do Paquetá. E que com o Paquetá é porque ele observa muito, o Paquetá conhece ele desde pequeno, então ele vê como ele está correndo antes do jogo, percebe que ele vai levar amarelo. Essa é a tese dele, que não teve nenhuma informação privilegiada de nenhum dos 2 jogadores. Uma das apostas é casada, né? Isso que já estava na investigação da Premier League. Não é relacionada a esses 2 pagamentos que a gente ouviu, né? Porque esses são um pouquinho anteriores, 2 meses anteriores ali. Então, esses são os fatos. O que a gente tem até agora? CBF, até agora, pelo jeito, os 2 estão pré-convocados e até agora a informação que eu tenho é que continuam na pré-lista da CBF, que estarão, a não ser que tenha uma decisão diferente da direção da CBF, que aí a gente vai ter que ver qual é a posição que eles vão adotar, mas dentro do departamento de seleções eles estão mantidos dentro da lista. E o Botafogo, a informação é que decidiu ocupar o UOL pelos depósitos recebidos pelo Luiz Henrique e não deu informação nenhuma. E aí eu vou lembrar uma coisa aqui, Juca, porque você lembra que no início do ano, quem era o paladino da justiça da manipulação de resultados? João Textor. Pois é, eu estou lembrando aqui de uma declaração, a manipulação de resultados é uma realidade dita por João Textor na CPI.
Então está na hora de limpá-la. E ele pediu, inclusive, o afastamento do Rafael Claus por uma suposta falta de parcialidade, porque ele tinha que ficar fora até a conclusão da CPI. Isso porque não tinha nada contra o Claus. Acusou 4, 5 jogadores do São Paulo de manipulação baseado em vídeo de a inteligência artificial. E agora, o que ele tem a dizer sobre o jogador do time dele que recebeu Pix de apostadores? Que você é rubro-negro e que você é um carioca que trabalha para uma empresa paulista e que essa reportagem é um lixo. E eles entendem muito de jornalismo, eles são absolutamente sábios em matéria de como se faz uma reportagem. Vocês estão de parabéns, provavelmente serão premiados os 3, e infelizmente, além de termos sob suspeita um jogador que estava me encantando como o Luiz Henrique, do Botafogo, é também da seleção brasileira. E a CBF há que ter um mínimo de coerência. O que fez com aqueles zemanés todos, pegos pelo Ministério Público de Goiás, tem que fazer com as estrelas. É outra questão. Tem que fazer com as estrelas. Né? Foram todos punidos, a CBF pediu que todas as punições fossem levadas para outros países, para que eles não pudessem jogar em outros países. Isso, estão praticamente banidos do futebol, né? Praticamente banidos do futebol. Enfim, essa é a história, infelizmente, que junta de maneira umbilical Paquetá e Luiz Henrique. Como vai acabar essa história? Aguardemos os próximos capítulos e mais. A investigação do trio de repórteres não terminou. Há mais coisas sob a ponta do iceberg do que você possa imaginar. Vamos agora falar de cultura. Eu quero fazer só um registro. Um registro porque é tão raro acontecer que quando acontece eu acho que a gente tem que não se preocupar em que alguém confunda com complexo de vira-latas e fazer referência ao fato de que a atriz Cate Blanchett, ao receber um prêmio no Festival de San Sebastián, um prêmio pela sua carreira toda, pelo conjunto da obra, fez uma citação à escritora brasileira, embora nascida na Ucrânia, mas veio para o Brasil aos 2 anos, Clarice Lispector. Fez uma belíssima citação de uma frase de Clarice Lispector e disse que ela é simplesmente uma gênia absoluta. E é digno de que a gente se orgulhe de ver a nossa Clarice Lispector, né? Lembrada por alguém do talento de Cate Blanchett, que fez tantos e tantos filmes, né, Zé Trajano, que você viu todos. Antes tivesse visto todos. É um baita de uma atriz. Mas ficando no cinema, dá parabéns aqui ao Walter Salles, o Valtinho, né? A Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, ao Celton Mello, porque o filme vai representar o Brasil, que foi indicado para concorrer ao Oscar, né? Vamos ver o que vai dar. O filme percorreu os festivais de Veneza, nos Estados Unidos, Sundance, vários festivais. A história do Rubem Paiva, a história da Eunice Paiva. Baseado no livro do filho do nosso querido Marcelo Rubens Paiva, que conta Isso. a mãe, a Eunice, mas também fala, evidentemente, do sumiço, do desaparecimento por parte da ditadura, né? Foi torturado e o corpo nunca apareceu, do Rubens Paiva, que era deputado naquela época. Muito amigo do Darcy, do querido Darcy, viu? Eles, quando fugiram, terminaram no Brasil, fugiram juntos, Rubens Paiva e Darcy, querido mestre. Ô, Juca, você sabe que tem um prédio aqui no Leme, que não é que eu não estou no Leme, mas enfim, que morava a Clarice Lispector. Uma vez eu estava procurando apartamento, quase fui morar nesse prédio, aí tem na entrada do prédio, aqui morava a Clarice Lispector, eu não lembro exatamente qual era o andar, e também lá no fim do Leme tem a estátua dela, né? Que é uma estátua tem estátua com um cachorro no altos pés.
Exatamente, que ela passeava com o cachorro É. naquele finzinho do Leme ali, era a região, digamos assim, dela, né? É um prédio até Outro bonito, dia, que é virado para a mata do Morro da Babilônia.